primeiro paciente, para você ter, não precisa, tá? Nem usar coberturas caras, nem de maleta, nem de muito investimento, certo? Esse é um ponto, que é uma grande coisa que passa assim na cabeça de vocês e que trava, né, vocês de captarem o primeiro paciente de vocês, tá? Outra coisa, a vocês acharem que precisa de pós-graduação. Ainda hoje, tem trilheira minha, inclusive, que entra lá no Formação Trilha, já falando, minha gente, eu comprei o curso, mas eu vou me capacitar aqui, mas eu já quero indicação de vocês para entrar na pós-graduação, porque não vai adiantar eu fazer o curso se eu não tiver pós-graduação, eu não vou conseguir, né, fazer tratamento de feridas. Como assim? Eu falo o tempo todo aqui, minha gente. A resolução 567 de 2018 é para todos os enfermeiros e enfermeiras. Não existe lá na resolução dizendo que é obrigatório o enfermeiro ter uma pós-graduação em dermatologia, uma pós-graduação em estomaterapia, uma especialização para poder tratar feridas. Não existe isso lá, não está dizendo isso lá na resolução. A resolução é para enfermeiros, enfermeiras e técnicos de enfermagem, no geral. Então, você pode sim tratar qualquer tipo de ferida e pode, inclusive, fazer tudo que está descrito na resolução, se você tiver capacitação para isso. Você pode prescrever todas as coberturas e todo o plano de tratamento do paciente, que, inclusive, é uma outra coisa que muitas enfermeiras têm dificuldade. Por quê? Chegam para mim e dizem assim, Lavínia, porque ele já saiu, ele estava internado, e ele já saiu do hospital com a prescrição médica, o médico prescreveu para ele o hidrogel, e é isso que eu estou colocando aqui na ferida do paciente, que o médico adora o hidrogel, porque, minha gente, os médicos antigos, eles adoram nebacetim, né, adora sulfadiazina, adora colagenase, aí todas essas pomadas, tem médico que passa um monte de pomada e tudo, manda misturar tudo. E os médicos mais novos, que eles querem aprender um pouco mais sobre curativo, eles conhecem o hidrogel como um coringa, porque o hidrogel pode colocar em qualquer tipo de tecido. Então, ele não vai prejudicar o tipo de tecido da ferida, ele vai levar umidade para essa ferida, a ferida precisa de umidade para cicatrizar, que isso é um consenso geral, que todo mundo já entende sobre isso. Então, eles vão lá e prescrevem hidrogel. Então, toda a prescrição médica está lá escrito hidrogel para o paciente. Não existe uma avaliação clínica desse paciente, não existe uma avaliação da ferida, não leva em consideração a quantidade de exudato, não leva em consideração se está infectada ou não essa ferida, né, para se utilizar o hidrogel, não leva em consideração absolutamente nada, inclusive se o paciente tem irrigação sanguínea para o local ou não. Enfim, e aí o médico vai e prescreve hidrogel. Aí sabe o que a enfermeira faz? Não sejam assim, não, pelo amor de Deus. Porque vocês têm poder, viu? Vocês têm poder. Vocês são empoderados e pegue esse poder para vocês. Não sejam assim, porque muita gente já... Eu tô falando aqui, tudo que eu falo é real, viu? Que eu escuto. Eu escuto no meu direct, eu escuto das minhas trilheiras, eu escuto das enfermeiras que eu encontro nos hospitais, que eu encontro no PSF, dizendo bem assim, mas ele veio já com a prescrição médica de hidrogel e eu não posso mudar a prescrição no médico. Como assim você não pode mudar a prescrição no médico? Se é você que entende de feridas, se é você que entende das coberturas, se é você que entende de todo o tratamento desse paciente. Você sabe que você não pode colocar o hidrogel ali. Você sabe que o hidrogel vai prejudicar o paciente. Aí você vai fazer de acordo com a prescrição médica, porque você não pode alterar a prescrição médica. Prescrição é da enfermeira. Prescrição de coberturas é enfermeira, é enfermeiro que faz, tá? Prescrição de coberturas é a gente. Inclusive, eu consegui isso dentro do próprio hospital que eu trabalhava. Aqui eu saí há 4 anos, né? Eu trabalhei nesse hospital durante 12 anos. E assim que essa resolução saiu em 2018, eu comecei a distribuir para todos os convênios, porque os convênios eles eram um hospital particular, os convênios eles só queriam pagar quando existia prescrição médica de curativo. Então a gente fazia o curativo do paciente, aí dizia, doutor fulano, ó, prescreva aí um Urgoclean para esse paciente. Aí ele fazia, Urgo o quê? É o quê, menina? Que eu prescrevo esse paciente? Aí eu digo, Urgoclean, deixa aí prescrito, porque senão vai glosar. O convênio vai glosar, tem que estar prescrito. E só quem podia prescrever era o médico. Quando essa resolução saiu, em 2018,
Eu peguei a bonitinha da danada, fiz o protocolo todinho da instituição, mandei para todos os convênios. Agora, no protocolo dessa instituição, quem prescreve é a enfermeira. Está escrito na resolução do COFEM. Então, quem prescreve é a enfermeira. E isso não teve mais disse-me disse, é ponto final. A partir desse momento, todas as enfermeiras eram que prescreviam coberturas. E eles acharam maravilhoso, porque eles não entendiam nada do que tinham que prescrever, não sabiam nem o que estava prescrevendo. Repare, isso é certo, né? Uma pessoa prescrever uma coisa que não sabe nem o que está prescrevendo para o paciente. Vocês imaginam eu prescrever uma medicação que eu nem conheço para o paciente? Eu nem conheço, eu não sei o que é, eu não sei o que vai fazer no organismo do paciente essa medicação, não me compete, compete ao médico. Então, como é que ele vai prescrever um curativo que ele não sabe nem o que vai fazer, qual é o efeito que vai fazer no paciente, esse curativo? Compete a gente, que é enfermeira. Entende? Então, foi cada um no seu quadrado, todo mundo começou a prescrever, as enfermeiras começaram a prescrever e ficou tudo certo, tá? Inclusive, depois eles até faziam ao contrário. Se o médico prescrevesse, não fosse a enfermeira, eles glosavam, porque era o médico que estava prescrevendo e não a enfermeira. Pra vocês terem noção, né? Porque tudo é um motivo. Mas, enfim, então, a gente precisa se empoderar disso, tá? A gente não precisa ter pós-graduação nem de chimoterapia e nem de dermatologia para poder fazer prescrição. Qualquer enfermeiro pode fazer isso. E a gente pode começar a ter o nosso primeiro paciente mesmo sem pós-graduação. Isso é uma coisa, um fato, né? Que já está mais do que dito e que vocês precisam ter essa consciência. Muitas vezes vocês têm essa dúvida, acham que precisa ter pós-graduação. Aí vocês começam a acompanhar os meus conteúdos, né? Começam a acompanhar os conteúdos de outras pessoas aí na internet, e aí diz, ai meu Deus, ótimo, maravilhoso, estou aprendendo muito, né? O conteúdo gratuito. Um dia eu vou fazer uma pós-graduação para trabalhar com isso. Aí fico, protelando, para poder fazer uma pós-graduação, esperando se pós-graduar, né? Terminar a pós-graduação para ter o certificado, para começar a atender o paciente. Minha gente, e que perda de tempo é essa da vida da gente? A gente não pode perder esse tempo, não. Olha, não pode perder esse tempo, não. Eu perdi 12 anos da minha vida. Não perdi, eu não digo perdi, né? Mas eu tive muita experiência dentro do hospital. Mas eu demorei muito tempo para conseguir entender que ali não era o meu lugar. Eu demorei muito tempo para conseguir entender que eu poderia ganhar muito mais do que R$3.500 e trabalhar menos, né? E trabalhar menos. Porque quanto mais eu ficava dentro do hospital, parece que menos eu recebia. Porque 40 horas semanais para poder você receber 3.500, isso é normal? Isso é bom? Eu perdi a minha vida todinha, eu perdia todo o contato com os meus filhos, eram outras pessoas que criavam meus filhos, porque eu passava o dia inteiro dentro do hospital, todos os dias. E aí? Como é que a gente fica? E hoje a gente sabe que essa oportunidade existe na nossa vida, porque fazendo 2 pacientes, se você cobrar R$200 a sua consulta, que é pouco, tá? Que é pouco, estou botando para menos. Se você cobrar R$200 a sua consulta, você tiver 2 atendimentos por dia, que você pode fazer isso de manhã, hoje de manhã mesmo eu atendo 2 pacientes. 8 horas da manhã, cheguei na casa da outra paciente, 9h20. 8 horas, saí da casa do paciente 8h50, mais ou menos, e cheguei na casa da outra paciente 9h20 e saí da casa dela às 10 horas. 10h10. E 11 horas, antes de 11, eu já estava em casa. Antes de 11 horas, 2 atendimentos por dia. Se você fizer isso de segunda a sábado e ainda descansa o domingo o dia todo, não trabalha no domingo, você tem, no final do mês, um faturamento de mais de R$9.000. Faça as contas. Mais de R$9.000. Aí, quando você pega uma situação que você vive, que você trabalha o dia inteiro, que você não tem tempo nenhum para o seu filho, para os seus filhos, para a sua família, para você perde, inclusive, eventos, perde casamento, perde festa, perde aniversário do sobrinho, né? Perde tudo para você estar num ambiente que também é insalubre, num ambiente que lhe causa desconforto, num ambiente que só tem cobrança para você, num ambiente que não te valoriza, que não te respeita, que não te traz como referência naquele local. E você traz um entendimento completamente diferente. Você vai atender em domicílio com muito mais valorização profissional,
tanto profissional, porque todo mundo quer ser atendido por você, todo mundo, né? Porque você dá resultado para esse paciente. A questão do foco é esse, você dá resultado para o seu paciente. Então, todo mundo quer ser atendido por você. E aí você, além da valorização profissional, você ainda tem valorização financeira. Como é que você sai, né, de 3 mil reais para 9 mil reais e atendendo só 2 pacientes de manhã, estando com o resto do dia todo livre? Se você quiser mais que 9 mil, você ainda atende mais pacientes. Pode encher a agenda. Atende 4, 5, 6 pacientes por dia. E não é nem os 6 pacientes especificamente. Você pode, são 6 atendimentos. E aí, esses pacientes, você não precisa ter 6, digamos assim, agora com 2, né, que eu falei. Você não precisa ter 2, 4, 6, 8, tipo, 12 pacientes atendendo 6 dias na semana, né? Você não precisa ter 12 pacientes, porque, Lavínia, como é que eu vou conseguir 12 pacientes? Eu não tenho nem como captar um paciente, como é que eu vou conseguir 12 pacientes? Isso não existe, né? É um sonho. Aqui na minha cidade não existe essa quantidade de pacientes que precisa de atendimento. Primeiro de tudo que existe. Existe. Pode ter certeza que existe a demanda. Mas eu não estou falando de 12 pacientes por semana. Eu estou falando de 12 atendimentos, que você pode tanto atender o mesmo paciente todos os dias, como você pode pegar um paciente e atender 2, 3 vezes na semana, o outro mais 2, 3 vezes na semana. Então, termina, se você atender um paciente, 2 pacientes, 3 vezes na semana, então você só precisa ter realmente 2 pacientes. No caso, se eu for dobrar a quantidade de consulta, eu preciso ter 4 pacientes. Então, não é 12 pacientes. 4 pacientes já seria o suficiente para você ter um faturamento desse, tá? Então, a questão toda que vocês precisam entender e prestar atenção é que não precisa você estarem sofrendo desse jeito, esperando, eu tenho que fazer uma pós-graduação, eu tenho que ter dinheiro para começar, vou começar a arrumar uma maleta, eu vou comprar várias coberturas caras para poder fazer isso, então eu tenho que começar desse jeito, porque senão eu não vou conseguir fazer essa transição, né, de um ambiente hospitalar, de um PSF, né, enfim, do local que eu tô trabalhando, da instituição que eu estou trabalhando, para eu trabalhar de forma autônoma, de trabalhar como uma empresa, né? Dentro da casa do paciente, atendendo o paciente em domicílio. Então, essa transição você não precisa de uma pós-graduação, por exemplo, tá? Do jeito que eu estou falando aqui.